Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos, que o futuro já começou. Ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos, que o futuro já começou. Faz rugir. Ao som da minha voz as potestades se dobram, ao som da minha voz as tempestades se acalmam. Deus me deu um novo som que me faz rugir. O som da minha voz faz destruir as muralhas, o som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz rugir. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo.
objetivo dessa conversa, desse devocional, é fazer eu e você percebermos, entendermos quem nós somos. Não sei se você já se fez essa pergunta, mas possivelmente eu já fiz. Qual pergunta? Deus, o que o Senhor pensa de mim? Deus, quem o Senhor diz que eu sou? Qual é a imagem, qual é a verdade, uma vez que aquilo que Deus vê, aquilo que Deus diz é a verdade, não é o que eu vejo? Deus, qual é a verdade a meu respeito? Quem eu sou para o Senhor? O que o Senhor vê em mim? Quais são os potenciais de realização que o Senhor enxerga através da minha vida? Deus, por que eu existo? Qual é o meu propósito de existência? Essas perguntas, elas seria muito bom, seria extraordinário se nós tivéssemos essa resposta clara, compreendida. Nós vemos que muitas pessoas, elas têm exatamente essa angústia, essa vontade de compreender, de perceber quem eu sou. Essa é uma grande questão, muitas pessoas elas vão vivendo e vão simplesmente, cada dia sendo empurradas pelas circunstâncias, mas um dia, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, um dia nós precisamos parar e entender da parte de Deus quem nós somos. Quem nós somos, por que nós existimos, o que Deus enxerga em nós. Só que, para que nós possamos nos conhecer, não existe outra maneira do que conhecer primeiro quem é Jesus. A primeira atitude, a primeira ação, a mais sábia decisão que nós temos que ter quando queremos compreender quem somos, é conhecer primeiro quem é Jesus. É impossível eu e você entendermos quem nós somos se nós não conhecemos primeiramente quem Jesus é. E Jesus é o Filho de Deus. E eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito de conhecermos em primeiro lugar quem é Jesus, para daí podermos refletir um pouco quem nós somos. Jesus, como Filho de Deus, possui características, possui depósitos divinos sobre a sua vida. Mas quais são eles? Como Jesus é? Como Jesus age? Quais são as atitudes de Jesus? Quais são os dons que estão depositados na vida de Jesus? E para que a gente possa conversar sobre isso um pouquinho, deixa eu fazer menção de algo que estávamos conversando recentemente numa das nossas reuniões, e o pastor Pio estava falando a respeito de algo que me chamou bastante atenção, algo que me cativou, algo que despertou uma curiosidade na minha vida. Que curiosidade foi essa? Qual foi esse comentário? Existem 2 tempos na vida de Jesus, enquanto Filho de Deus, sobre a face da terra. Existem 2 tempos muito distintos, muito claros, de exercício de Jesus, da vida de Jesus, enquanto Ele estava aqui pisando sobre a terra. Pense comigo um pouquinho. Vamos refletir um pouquinho. Não sei se você consegue imaginar, eu pelo menos imagino, certo dia no céu um diálogo. Deus Pai chama Jesus, o seu único filho, para conversar. Eles sentam, olham para a terra, olham para aquilo que está acontecendo com a raça humana e veem o caos, percebem a desgraça. O ser humano está vivendo de forma absolutamente perdida. O ser humano está vivendo debaixo de um destino terrível, continuando essa trajetória, a morte, a condenação seria estabelecida sobre cada indivíduo. Vivendo de forma dissoluta, vivendo errando, tomando decisões erradas, pecando, vivendo debaixo de uma condenação, pois estava estabelecido que o salário do pecado é a morte. E uma vez que
todas as pessoas que habitavam e já tinham habitado a terra, todas elas, sem exceção alguma, todas tinham pecado, a raça humana estava condenada à desgraça, à tragédia, à morte. E Deus Pai então conversa com Jesus e diz: escuta, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos interromper esse ciclo contínuo de séculos, de milênios, de destruição, de pecado, de erro, de morte, de vida cheia de aflição, de lutas, de guerras, de disputas, de irmão assassinando irmão. Precisamos interromper isso, nós precisamos tirar essa condenação que existe sobre a raça humana, e somente existe uma forma. Alguém precisa estar no mundo, ir até o mundo, e precisa viver no mundo, e tem que pagar o preço que todas as pessoas deveriam pagar, ou seja, deve ser morto. E essa pessoa precisa descer, ir ao mundo, e ser inocente quando for sacrificado, quando for condenado, quando for para pagar esse preço. E aí Jesus, o Filho de Deus, ele diz ao seu pai: pai, eu assumo este trabalho, eu pago este preço, eu vou ao mundo para realizar esta obra, eu vou ao mundo para salvar o mundo. Pai, como o Senhor ama o mundo deste jeito, tão intenso, eu vou lá realizar esse trabalho para o Senhor. Eu vou lá ser a expressão do seu amor, vou viver nessa terra e eu vou ser sacrificado como inocente para assumir a culpa de todos aqueles que são culpados. Porque a hora que eu assumir a culpa deles e pagar o preço deles, eu sendo condenado, eles se tornam inocentes. E nós conhecemos então essa história. Agora, essa história, esse cenário estabelecido, quando Deus define que Jesus vem ao mundo, algumas coisas começam a acontecer. Inclusive um anjo, ele vem e conversa com Maria, que se tornaria a mãe de Jesus, declarando aquela promessa, explicando para ela o que ia acontecer, mesmo sem estar casada ainda, sem ter relacionamento ainda com o homem, mesmo ainda sendo virgem, ela daria à luz a um filho. E o filho seria o Filho de Deus. O filho de Maria seria o Filho de Deus. Isso foi declarado, isso foi anunciado, isso tinha sido profetizado que aconteceria. E Satanás, então, ele se torna consciente de que o Filho de Deus viria ao mundo. O Filho de Deus nasceria. E Satanás, ele resolve destruir o plano de Deus. Satanás, ele intenta acabar com esse planejamento, essa estratégia que Deus tinha feito para resgatar e salvar a humanidade. E como que Satanás tenta fazer isso? O que Satanás faz? Ele tenta matar a Jesus. Só que é aí que eu gostaria de chamar a sua atenção. Perceba que Jesus, o Filho de Deus, enviado ao mundo, para nascer de uma forma sobrenatural, profetizado, anunciado e nascido na terra, Satanás não sabia quem Jesus era. Satanás não conseguia identificar quem era o Filho de Deus. É interessante nós observarmos que Jesus viveu por 30 anos sobre a terra, e durante esses 30 anos, Jesus não foi notado, Jesus não foi destacado, as pessoas não perceberam que Jesus era o Filho de Deus por causa de milagres que ele tivesse realizado, por causa de curas que ele tivesse feito, por causa de demônios que ele tivesse expulsado. Não foi. Durante 30 anos da sua existência, Jesus não se diferenciou das outras pessoas dessa forma. Na verdade, nós sabemos que o ministério de Jesus, o tempo das ações sobrenaturais de Jesus, foi dos seus 30 anos aos seus 33 anos. O ministério de Jesus, ele aconteceu durante este período. Mas antes desse período, Jesus não tinha sido percebido, nem Satanás conseguiu reconhecer quem era Jesus. Como eu disse, ele inclusive tentou destruir Jesus. Quando aqueles magos se aproximaram de Herodes e falaram que estavam à busca do Filho de Deus,
E Herodes, então, ele é inspirado, ele é um instrumento que Satanás utiliza para tentar matar Jesus. E Herodes fala para aqueles magos que retornassem informando a ele onde estava exatamente, qual era a localização, quem era essa criança, porque ele não sabia quem seria. E esses magos, obviamente, eles não deram essa resposta, não deram esse feedback. Mas ali nós percebemos que nem mesmo Satanás reconheceu quem era Jesus. Olha só esse texto, só para confirmar essa informação que eu estou te trazendo, Mateus 2,16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido pelos magos, quando os magos passaram ali pela primeira vez. Perceba que o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus, antes de um momento específico, ele viveu sobre a terra, mesmo nascendo de forma sobrenatural, mas enquanto não acontecesse um momento, uma chave, um start na vida dele, ele não pôde ser distinguido, mesmo sendo o Filho de Deus. Portanto, eu quero chamar a sua atenção agora qual é essa chave? Qual é esse momento? O que foi que aconteceu para que o Filho perfeito de Deus viesse ao mundo e até seus 30 anos não tivesse sido notado, percebido por ações sobrenaturais e agora, a partir deste momento, agora sim, surgem nele características, surgem nele maneiras que evidenciam e que as pessoas e todos começam a declarar e dizer, agora sim, agora eu enxerguei e percebi que ele é Filho de Deus. Ou seja, nós vamos entender quais são as características do Filho de Deus, mas qual foi essa chave? Antes de ser ungido pelo Espírito Santo, Jesus não operou nenhum milagre, nem curou pessoa alguma, nem expulsou nenhum demônio. Foi apenas após o seu batismo, nesse dia em que o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba, ungindo a Jesus, que características passaram a ser observadas, passaram a fluir em Jesus, e ele passou a ser reconhecido como Filho de Deus. Olha só esse texto de João, capítulo 1, do versículo 32 ao versículo 34, este momento do batismo de Jesus, onde ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Senhor descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria o reconhecido, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Perceba que foi somente quando o Espírito veio sobre a vida de Jesus é que o homem declarou, e o homem enxergou, e o homem testificou: agora sim, eu vejo, este é o Filho de Deus. Agora sim eu enxergo, agora sim eu consigo perceber que este é o Filho de Deus. Até aqui ele andou sobre a terra, até aqui ele viveu entre nós, mas nós não percebíamos quem ele era. Mas agora que o Espírito Santo veio sobre ele, agora sim eu posso reconhecer que este é o Filho de Deus. Antes disso, nem Satanás percebia quem ele era. Mas agora sim, ele foi reconhecido como Filho de Deus. E a partir desse momento, a partir desse instante, é que nós começamos a ver características que revelavam, que denunciavam, que mostravam que Jesus era o Filho de Deus. E eu elenquei aqui, eu separei algumas dessas características para que a gente possa perceber. Lembra que o nosso tema, o nosso pensamento aqui, ele está envolvido com o objetivo de reconhecer, perceber quais são as características do Filho de Deus. Quais são essas características? Uma primeira característica, então, que nós podemos observar é que Jesus, ele passa a andar e passa a ser percebido nele a autoridade espiritual. O Filho de Deus tem em si uma característica: ele tem
autoridade espiritual. Jesus, então, está aqui ministrando uma pessoa que estava opressa, e os demônios que estão nessa vida começam a demonstrar que reconhecem, percebem a autoridade de Jesus. Veja o texto de Marcos 5, 7 e 8. O texto diz assim: e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Perceba esse texto. O espírito imundo, aquele demônio que estava oprimindo aquela vida, ao receber a ordem de Jesus que saísse daquele corpo, ele reconhece: este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Diz para Jesus: o que você quer comigo, Filho do Deus Altíssimo? Veja mais uma confirmação dessa verdade em Marcos 3, versículo 11. O texto diz assim: sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Perceba que antes daquele momento onde o Espírito Santo veio sobre ele, Jesus não era percebido, não era reconhecido. Mas a partir daquele momento, todos os demônios, todos os espíritos imundos, quando eles viam, eles se prostravam e gritavam: tu és o Filho de Deus. Uma outra característica que nós podemos observar, que passa a fluir na vida de Jesus a partir daquele momento, é que Jesus operava milagres. Milagres passaram a fazer parte da vida de Jesus a partir daquele momento. O Filho de Deus, ele tem em si uma capacidade, ele tem em si, através dessa autoridade que nós comentamos, ele tem esse fluir da operação de milagres. Em Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, o texto diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Perceba o que esse texto está dizendo, que Jesus, então, a partir daquele momento onde por 3 anos agora ele começa a fluir em poder, ele começa a realizar milagres, sinais, prodígios, tantos sinais que não caberiam na palavra, na Bíblia, mas foram registrados com um objetivo. Por que esses sinais foram registrados? Por que esses milagres foram escritos na palavra de Deus? Tinha um objetivo. Esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, podemos entender que faz parte das características de quem é Filho de Deus a operação de milagres. Como é Filho de Deus? Por que eu reconheço que ele é Filho de Deus? Porque ele opera milagres. É isso que o texto está nos mostrando. Faz parte de quem Jesus é, faz parte das características do Filho de Deus. Jesus também, ele passa a caminhar agora perdoando pecados. Uma terceira característica que nós encontramos aqui na vida de Jesus, ele perdoa pecados. Olha só o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 48 e 49. Jesus tinha encontrado uma mulher, havia ali uma discussão, as pessoas conheciam que essa mulher tinha pecados, e Jesus, ousadamente, ele diz a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Queridos, por que as pessoas se espantaram? Por que as pessoas ficaram surpresas com essa atitude que Jesus teve de declarar, liberar perdão dos pecados dessa mulher? Perceba que Jesus não estava perdoando um pecado que essa mulher tivesse cometido contra ele. Essa mulher não tinha mentido para Jesus e agora ela confessou a mentira e Jesus diz: eu perdoo você porque você mentiu para mim. Não é disso que se trata. Jesus estava aqui declarando que os pecados daquela mulher, todos os pecados daquela mulher, estavam
perdoados naquele instante, naquele momento, e aqueles pecados sequer tinham sido cometidos contra Jesus pessoalmente. E isso não se fazia. Na verdade, eles entendiam, as pessoas que viviam ali, conviviam ali, eles entendiam que ninguém poderia ter essa atitude. O único que pode perdoar pecados é Deus. Como de repente chega este homem e diz para essa mulher que ela está perdoada? Quem pode fazer isso? Ele não pode fazer isso. Como ele diz essas coisas? Deixa eu confirmar esse raciocínio para você em Marcos 2,7. Olha o que o texto diz aqui, nos ensina, falando a respeito de Jesus. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Perceba que perdoar pecados da forma que Jesus fazia não era algo comum, não era algo que era aceito pela sociedade, era somente Deus que poderia perdoar pecados das pessoas. Mas Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E por ser Filho de Deus, Ele sim tem autoridade de perdoar pecados. Ele sim tem autoridade de remover a condenação da vida das pessoas. E Ele passa a fazer isso. Ele passa a liberar essa palavra, removendo a condenação, removendo a culpa, removendo o pecado da vida das pessoas. Uma outra característica que nós vemos na vida de Jesus é o depósito. Ele passa a ser o depositário de todo o poder. E Ele mesmo fala sobre isso. Mateus 28:18. Jesus diz assim: e chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus agora, como Filho de Deus, Ele anuncia, Ele declara, Ele reconhece, Ele tem consciência de que sobre Ele, na vida dele, está depositado todo o poder no céu e na terra. Deus, Ele envia Jesus, e agora Jesus, Ele passa a viver sobre a terra, caminhar, consciente de que Ele é Filho de Deus, e por esta razão, Ele é cheio de poder, de todo o poder. Isso se manifesta em tantos momentos, mas eu separei um aqui, quando Jesus estava com seus discípulos, estava de barco e estavam passando por um momento de uma grande tempestade, água entrando no barco, ondas açoitando aquele barco, eles estavam a ponto de naufragar, e Jesus, Ele repreende as forças da natureza. Jesus, Ele ordena que o mar se aquete, Jesus ordena que o vento cesse, e isso acontece. Obedece, o vento obedece, as águas obedecem. Veja o que nós encontramos ali em Mateus 8:27. Depois que isso aconteceu, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por que obedeciam? Porque o Filho do Homem tem todo o poder. O Filho de Deus, Ele tem em si todo o poder. Aqui nós vemos que o Filho de Deus, Ele governa inclusive sobre a natureza, Ele tem todo o poder. Agora Jesus, além de ter todo o poder, manifesta mais uma característica. Jesus, Ele não retém, Ele não é uma represa desse poder, mas sim de Jesus flui esse poder. Jesus permite que esse poder flua através da vida dele para tocar outras pessoas e abençoar outras vidas. Dele fluía poder, essa é a quinta característica. Olha só, Lucas 6,19. Lucas 6,19. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Perceba que Jesus, Ele tinha consciência de que tinha todo o poder, e Jesus permitia que esse poder fluísse. E ao fazer isso, as pessoas se aproximavam de Jesus, queriam estar perto de Jesus, queriam tocar em Jesus, porque elas percebiam, era quase que palpável, elas viam o poder fluindo de Jesus e curando a todos, como diz o texto. Uma outra característica que nós encontramos aqui no Filho de Deus, sexta característica é que Ele expulsava demônios.
Olha esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16, diz assim: ao anoitecer, no fim do dia, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. O texto está mencionando um momento onde, no final do dia, as pessoas sabiam onde Jesus estava, sabiam que nele existia poder, sabiam que dele fluía poder, e levaram a Jesus pessoas opressas, pessoas endemoniadas, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam sendo flageladas pelo maligno, pessoas que eram açoitadas emocionalmente, muitas vezes fisicamente, muitas vezes se autoflagelavam, pessoas que, inclusive, porque a comunidade já não sabia mais como lidar, chegava a acorrentar algumas dessas pessoas, para que elas então não destruíssem tudo por perto, mas ainda assim os demônios, eles se apoderavam daquela vida a ponto de arrebentar as correntes, enfim, não se via solução para essas vidas, elas foram levadas para Jesus. E para Jesus bastou uma palavra, o texto diz. Ele expulsou os espíritos com uma palavra. Eu estou destacando aqui, queridos, características do Filho de Deus. Ele liberta, ele acaba com a opressão, ele acaba com a dor, ele acaba com o flagelo, com apenas uma palavra. Espíritos imundos que por anos oprimiram aquelas pessoas, em um encontro com Jesus, com uma palavra liberada do Filho de Deus, elas foram libertas. Uma outra característica que nós podemos ver aqui também é que Jesus curava a todos. Usando o mesmo texto, o mesmo versículo, vamos ler novamente até o final agora do texto, diz assim, Mateus 8,16: ao anoitecer foram trazidos então muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e também curou todos os doentes. Queridos, eu não sei se você já pensou nisso, mas não teve nenhuma vez, não existiu nenhuma ocasião, em nenhum momento, que uma pessoa doente foi levada para Jesus, que um enfermo se aproximou de Jesus, e que Jesus tenha liberado uma palavra, Jesus tenha imposto as mãos, Jesus tenha cuspido sequer na terra e passado lodo nos olhos, como nós conhecemos a história. Não existe absolutamente nenhum caso em que o poder do Filho de Deus falhou. Não existe nenhum registro, jamais aconteceu, de um doente se aproximar de Jesus e Jesus declarar saúde na vida daquela pessoa e aquela pessoa ter saído da presença de Jesus ainda doente. O texto aqui usa uma palavra muito poderosa: e ele curou todos os doentes. O Filho de Deus tinha como marca, tem como marca, como característica, declarar uma palavra sobre um enfermo e ele ser curado, impor as mãos sobre o doente e ele ser curado. Todos. É uma característica do Filho de Deus. Uma outra característica que nós podemos ainda perceber, uma última, existem muitas outras, mas eu quero trabalhar com essas aqui, destacar para você, eu quero exaltar essas características do Filho de Deus, colocar essa última aqui: Jesus, o Filho de Deus, ressuscita mortos. O Filho de Deus, ele ressuscita mortos. Vamos ver essa história que está registrada no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 41 ao versículo 44. Jesus tinha pedido para que tirassem a pedra onde tinha uma pessoa que estava sepultada, Lázaro. Então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse: Pai. Queridos, como que era o relacionamento de Jesus com Deus? Jesus, ele se via como filho, e Jesus enxergava a Deus como seu Pai. É uma característica do Filho de Deus. E ele agora vai conversar com Deus, e como que ele se dirige a Deus? Chamando Deus de Pai. Pai, eu te agradeço,
porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Eu sou seu filho. O filho sempre é ouvido pelo pai. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Queridos, nós falamos aqui de 8 características do Filho de Deus. 8 características que se manifestaram no Filho de Deus que foi enviado ao mundo. Por 30 anos, essas características não se manifestaram, mas depois de um momento onde o Espírito Santo veio sobre a vida dele, agora elas despertam, elas surgem, elas afloram, elas se manifestam, e as pessoas agora, por causa dessas características, começam a dizer: este é o Filho de Deus, este verdadeiramente é o Filho de Deus, está aqui o Filho de Deus. E nós vimos que ele tem autoridade espiritual, nós vimos que ele expulsa demônios, nós vimos que ele cura a todos, nós vimos que ele perdoa pecados, nós vimos que ele ressuscita mortos, nós vimos características que são inerentes, fazem parte do Filho de Deus, é quem ele é. Jesus não se esforçava para que essas características se manifestassem na vida dele, simplesmente elas faziam parte do seu ser. Porque ele era Filho de Deus. E o Espírito de Deus o havia ungido. Ungido para mudar histórias. E Jesus veio a este mundo para mudar a sua história. Talvez você que esteja nos assistindo já caminha, na igreja, já conhece a Jesus há algum tempo, e talvez até você pense: pastor, puxa, como é gostoso ouvir e perceber e ser relembrado das características de Jesus. Mas talvez você que esteja nos assistindo hoje também está tendo um contato, talvez das primeiras vezes, com quem é Jesus. E eu quero dizer especificamente para você que está aí nesses primeiros contatos conosco, eu quero dizer que Jesus, ele manifestou todo esse poder para mudar a tua história, para alterar o seu destino, para salvar a sua vida. Ele conhece exatamente quem você é, ele sabe exatamente o momento que você está vivendo, ele conhece todas as suas necessidades. E eu tenho certeza que aquilo que nós lemos aqui contempla a capacidade de solucionar qualquer situação da sua vida. E Jesus é aquele que pode hoje mudar a sua história. Pode hoje mudar o seu destino. Por isso, abra bem o seu peito, abra bem o seu coração, abra bem os seus ouvidos, porque hoje ainda você pode tomar a decisão que vai mudar a trajetória da sua vida, porque você está conhecendo quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus. Agora, caminhando para concluir esse pensamento, Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele marcou a terra, os dias que ele esteve aqui, com quem ele é. O Filho de Deus, ele se manifesta com autoridade. Ele se manifesta fluindo em poder, sabendo consciente que tem todo o poder, mas não retendo esse poder, fluindo com esse poder para transformar vidas. Jesus, ele se manifesta ressuscitando mortos. Nós citamos um exemplo, mas não foi o único. Jesus ressuscitou outros mortos. Jesus, ele curou todos os enfermos que tiveram um encontro com ele. Jesus perdoou pecados. Jesus, ele andou por toda parte fazendo o bem, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E por ser Filho de Deus, ele mudou destinos. Só que agora chega ao ponto onde eu quero conversar mais especificamente com você que está me ouvindo nesse momento. Jesus aqui, até aqui nós revelamos Jesus, exaltamos Jesus, demonstramos quem é Jesus, mostramos as características que ele tem por ser Filho de Deus.
Só que a história não para aqui. Isso não para por aqui. O meu objetivo exatamente é a partir desse ponto. Jesus, andando sobre a terra, Ele definiu, Ele escolheu caminhar com pessoas. E Ele chamou pessoas para conviverem com Ele. Ele, Jesus, decidiu ser uma pessoa que caminhava com seguidores. E nós somos seguidores. Assim como aqueles discípulos primeiros que caminharam com Jesus eram seguidores dele, nós somos seguidores dele. E Jesus, em certo momento, ele chamou os seus seguidores, os seus discípulos, para chamar a atenção deles de algumas coisas. Veja o que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Espera aí, nós não acabamos de ver que o Filho de Deus ele tem autoridade? Vimos. Nós não vimos agora há pouco que o Filho de Deus ele expulsava os espíritos imundos? Vimos. Nós não vimos agora há pouco que ele curava todos os doentes e enfermos? Vimos. E o que Jesus agora diz para os seus seguidores? Ei, aquilo que eu faço, vocês também fazem. Aquilo que eu sou, vocês também são. Aquilo que eu tenho, eu estou dando a vocês. Você lembra inclusive aquele texto em que Jesus mesmo disse: vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer obras ainda maiores. Jesus ele chama a atenção dos seus seguidores, naquele momento os 12 discípulos, mas ao mesmo tempo ele estava chamando a minha e a sua atenção, dizendo que ele nos deu autoridade, a mesma autoridade que ele tem para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. É importante aqui destacar e compreender que quando Jesus ele anda com autoridade, anda fluindo neste poder, ele tinha consciência de que o poder vinha do alto, vinha de Deus. Da mesma forma, eu e você temos que ter consciência de que Ele nos deu autoridade, como acabamos de ler. Mas o poder que nos dá essa autoridade, que flui essa autoridade, esse poder que flui em nós por essa autoridade dada por Jesus, vem do alto, vem de Deus. Veja o que mais Jesus disse em Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano. Assim como Jesus caminhou sobre a terra e ele tinha autoridade para vencer todo o poder do inimigo, Jesus agora diz: ei, aquilo que eu tenho, eu dou a vocês. Eu dou a vocês a autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano a você. Antes eu entendia esse versículo de uma forma como se fosse na defensiva, como se fosse uma ação de defesa. Eu estaria vivendo a minha vida, vivendo os meus dias, e caso o inimigo viesse contra a minha vida, representado aqui por cobras e escorpiões, eu poderia pisar nesse inimigo que estivesse me atacando e ele não poderia me causar dano. Era assim que eu compreendia. Mas eu entendi mais recentemente que o contexto aqui, na verdade, não está falando de uma postura de defesa, mas sim de ataque. O que Jesus estava propondo é: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a toda criatura. Ou seja, vão até as portas do inferno, vão até as baladas, vão até as noitadas, vão até as bocas de fumo, vão aonde as trevas estão prevalecendo. E saibam que no caminho que vocês forem, ao invadirem esse espaço de trevas, existirão cobras e escorpiões, mas não tenham medo, porque eu estou dando a vocês autoridade. E vocês vão pisar nesses lugares onde tem cobras e escorpiões, e elas não poderão causar dano a você. Dano algum acontecerá na sua vida, porque você está revestido de autoridade. Assim como eu, Jesus, tenho autoridade, eu agora digo que você tem autoridade. Não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar, mas deixa eu deixar um pouquinho mais claro com esse outro versículo. Eu quero que você tenha consciência, meu objetivo todo desse raciocínio é
entender quem nós somos. Para isso precisamos primeiro entender quem Jesus é. Agora que entendemos quem Jesus é, nós começamos a perceber que nós somos o resultado de quem Ele é. Porque Ele começa a dizer para nós quem nós somos. E Ele começa a mostrar para nós quem nós somos. Ele, Filho de Deus, tinha depositado na vida dele diversas características que nós conversamos agora. Mas veja o que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, você o recebeu? Recebeu. Aos que creram em seu nome, você crê no nome de Jesus? Crê. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Ei, mas espera aí. Qual é a característica que tem o Filho de Deus? Ele tem autoridade espiritual. Ah, não era só Jesus? Não. O Filho de Deus tem autoridade espiritual. A filha de Deus tem autoridade espiritual. O Filho de Deus expulsa demônios. A filha de Deus expulsa demônios. O Filho de Deus perdoa pecados. O Filho de Deus remove a condenação das pessoas. Muitas pessoas continuam sendo opressas porque estão debaixo de condenação, debaixo de pecado. O Filho de Deus declara a essas pessoas: os teus pecados estão perdoados. O Filho de Deus impõe as mãos sobre os enfermos, eles são curados. O Filho de Deus, ele recebe, ele flui em todo o poder. A filha de Deus, ela recebeu a autoridade dada por Jesus e ela flui nesse poder. Queridos, o que eu estou chamando a sua atenção, que nós muitas vezes enxergamos Jesus como referencial, como modelo, como Filho de Deus, e por ser Filho de Deus, Ele fez tantas coisas extraordinárias, e nós achamos que isso é somente Jesus que pode fazer. Mas Ele fez de mim e de você filho e filha de Deus. E portanto, não somente Jesus, mas eu e você temos exatamente essas características que nós conversamos até aqui. Tom, agora você já está exagerando. Então vamos ler aqui esse versículo, 1 João 4,17, a parte B. Olha o que João declara aqui: porque neste mundo nós somos como Ele. João está declarando nesse texto exatamente aquilo que eu estou tentando transmitir à sua vida. Neste mundo, aqui na terra, nós somos exatamente como Jesus é. Você é filho e filha de Deus, assim como Jesus é filho de Deus. Aquilo que Jesus tem, você tem. Aquilo que Jesus recebeu, Ele te deu. Aquilo que Jesus pode, você pode. Porque você é filho, você é filha, assim como Ele é. E por que você é? Porque Ele permitiu que você fosse. Jesus decidiu, escolheu dar a mim e a você um presente de nos tornarmos irmãos dEle. Sermos co-participantes da plenitude divina. Procure na palavra de Deus. A plenitude divina está depositada na sua vida. Na minha vida. Nós somos filhos de Deus. Mas espera aí, me tira uma dúvida. Ok, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, mas você falou que Jesus, Ele caminhou no mundo por 30 anos, sendo filho de Deus, e que as pessoas não perceberam tudo isso acontecendo e fluindo na vida dele. Porque precisava de um momento, precisava de uma chave, precisava ali do Espírito Santo. Será que então não é isso que está faltando para que eu flua da mesma forma, para que essas características se manifestem na minha vida? Não. Não é isso, querido. Na verdade, o que eu e você precisamos é compreender que na nossa vida já está tudo feito. Então, como assim? Entenda uma coisa. Deixa eu explicar algo para você. Antes de uma pessoa conhecer a Jesus e entregar a sua vida para Jesus, essa pessoa, ela tem uma composição.
Qual composição? Ela tem um corpo e uma alma. Aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus ainda, elas têm um corpo e uma alma. Quem governa as suas vidas é a alma. Mente, vontade, emoções, raciocínio, lógica. O espírito dessas pessoas está inativo, é como estando morto. Quando uma pessoa ouve a mensagem, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus nesse instante, você ouve essa mensagem e você toma a decisão de receber a Jesus na sua vida, convidar Ele para ser Salvador e Senhor da sua vida. Nesse instante onde você reconhece, onde você convida Jesus, acontece algo espiritual extraordinário. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele toca o seu espírito que estava morto e agora esse espírito, ele passa a ter vida. Todas aquelas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, elas são agora corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Só que muitas vezes nós não temos consciência dessa verdade. E nós podemos mesmo ter o Espírito vivo em nós, e nós não caminhamos, nós não andamos fluindo com essa capacitação, com essa unção do Espírito nas nossas vidas, assim como Jesus exerceu a partir daquele momento. E aí mesmo tendo o Espírito em nós, por ignorância, por falta de consciência, nós somos filhos, mas não transformamos as histórias como Jesus transformou, só por falta de conhecimento. Você pode perceber isso no texto de Gálatas 5:25, olha o que o texto diz. O texto diz assim: se vivemos no Espírito, por que se vivemos no Espírito? Nós vivemos no Espírito, o Espírito foi vivificado em nós, nós vivemos no Espírito. Mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo está dizendo aqui aos Gálatas que é possível você receber a Jesus, você passa a partir desse momento então a viver no Espírito, mas você ainda não andar no Espírito, por falta de entendimento. Portanto, a minha mensagem hoje, ela tem o objetivo de nos dar, compartilhar conosco esse entendimento. O Espírito de Deus já está em nós. O Espírito de Deus já está nas nossas vidas. Portanto, nós somos filhos de Deus e o Espírito de Deus já nos ungiu. Já nos ungiu para mudar histórias. Eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, filho, filha de Deus, filho e filha amada de Deus, que nós possamos viver como filhos, conscientes de que características de filhos já estão depositadas nas nossas vidas. Existe uma autoridade espiritual sobre você. Quando os inimigos, quando os espíritos imundos olham para a sua vida, eles sabem quem você é, mais do que você sabe quem você é. Use desta autoridade para libertar pessoas, para libertar aqueles que estão opressos. Use das suas mãos para impor sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Use a sua boca para declarar saúde divina sobre aquelas pessoas que estão ao teu redor. Flua esse poder, deixe que esse poder flui na sua vida, não seja uma represa, não retenha em você, mas permita que esse poder flua e transforme histórias, mude destinos. Porque nessa terra, neste mundo, assim como Jesus é, nós somos. Nós somos. Queridos, nós precisamos ter a consciência. Jesus veio ao mundo porque o Pai disse: o mundo precisa de socorro, o mundo precisa ser salvo. E Jesus disse: eu vou. Mas eu e você precisamos entender que assim como Jesus veio para resgatar o mundo, para trazer uma mensagem de vida e vida em abundância, nós também estamos neste mundo para ser a solução da vida das pessoas. Eu e você precisamos aprender a olhar para os lados e perceber aqueles que estão necessitados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, aqueles que não veem solução. Nós precisamos saber que nós somos a solução.
porque somos filhos de Deus. E em nós foi depositado tudo que é necessário para transformar a vida das pessoas. O mundo está desesperado, o mundo está angustiado, para que nós tenhamos consciência de que somos filhos de Deus e passemos a andar sobre a terra como filhos. Ah, será, Tom? Deixa eu ler mais um texto para a gente fechar aqui. Romanos 8,19 diz assim: porque a natureza criada aguarda, porque a criação aguarda, porque as pessoas aguardam com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A criação aguarda com grande expectativa, gemendo, clamando, pedindo, gritando: filhos de Deus, manifestem-se. Filhos de Deus, revelem-se. Filhos de Deus, tenham consciência de quem vocês são e nos salvem. E nos salvem. Estamos vivendo dias em que o mundo está desesperado. Não sabem o que fazer. Cada hora é uma notícia pior que a outra. A solução do mundo está na igreja. A igreja é a casa dos filhos. Nós, filhos, precisamos nos levantar. Precisamos avançar, nós precisamos conquistar, nós precisamos expandir. Cobras e serpentes não vão nos causar dano algum. Mas onde eu e você formos, a presença de Deus irá. Onde eu e você formos, conscientes de que Cristo em nós, a esperança da glória, histórias serão transformadas. Filho e filha amada de Deus, manifestem-se. Saibam quem vocês são. Saibam que vocês são exatamente como Jesus é. Vocês são e foram chamados pela palavra declarada. Vocês são embaixadores do reino de Deus sobre a face da terra. Nós somos a resposta para o mundo. Nós somos a solução para o mundo. Nós somos aqueles que, assim como Jesus, podem mudar histórias, podem alterar destinos. Eu não posso encerrar essa palavra, esse pensamento, sem dar oportunidade para você. Você que nos assiste e de repente hoje foi apresentado para Jesus, talvez até de uma maneira diferente. Talvez você sempre foi apresentado a um Deus que queria cobrar a correção da sua parte para poder aprovar você. Um Deus que estava de olho em você ter uma vida certinha para poder deixar você chegar perto. E hoje você viu que, na verdade, Deus sabia que você nunca conseguiria ter uma vida certinha. E por isso Ele deu Jesus para pagar o preço que você merecia pagar, que eu merecia pagar. E Jesus foi naquela cruz para sofrer, para que eu e você não precisássemos sofrer mais. Você foi apresentado hoje para Jesus, o Filho de Deus, que veio mudar a sua história. Sabe qual é a maior vontade de Jesus? É que você tenha vida e vida em abundância, vida extraordinária, uma vida plena. No teu físico, nas tuas emoções, na tua vida material. Jesus, Ele quer tirar essa angústia que tem espremido o teu coração, apertado o teu peito. Jesus quer que você viva em paz. Jesus, Ele quer tirar essa lágrima que tem escorrido dos seus olhos, secá-la. Ele quer devolver um sorriso aos seus lábios. Jesus, Ele quer mudar a trajetória da sua vida. Até aqui, frustrações, decepções, tristezas, derrotas. Mas Jesus, Ele quer pegar você pela mão hoje e conduzir você por um novo caminho. Um vivo caminho cheio de paz, de alegria, de conquista, de vitória. Eu não posso encerrar essa noite sem te dar a oportunidade de você começar hoje a viver uma nova história.
Talvez você esteja perguntando aí, pastor, mas como é que faz isso? O que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada. Uma coisa, somente uma coisa. Receber. Receber. Eu te apresentei o Filho de Deus, Jesus Cristo. A Bíblia diz que aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que então entregam a sua vida a Jesus, aqueles que convidam Jesus para fazer parte das suas vidas, se tornam filhos, se tornam filhas, são salvos. A única coisa que você precisa fazer é receber. Receber esse amor de Deus encarnado em Jesus. E saiba que se você fizer isso nesse momento, vai encher, a tua casa vai ser cheia de paz, o teu peito vai ser cheio de paz. Vai encher, a sua vida vai ser cheia de uma alegria que você nunca experimentou antes. Você vai começar a viver uma nova história a partir de hoje. Se você quer tomar essa decisão, eu quero te ajudar em algo. Eu quero ajudar você a convidar Jesus para entrar na tua vida. Eu vou dizer algumas palavras, eu vou dizer aqui algumas frases, e você pode repetir essas palavras. É um convite, é uma oração. Orar é conversar com Deus. É uma oração que você vai fazer dizendo: Jesus, entra na minha vida agora. Quer fazer isso? De uma forma muito simples, muito tranquila, muito honesta, mas muito importante. Esse será o divisor de águas da sua vida. Essa será a chave que mudará a sua história nesse instante. Quer fazer isso? Aonde você está? Talvez no seu carro, talvez no seu sofá na sala, talvez está deitado aí na cama, não importa. Aonde você está? Se você sentir liberdade, até feche os seus olhos, coloque o seu pensamento em Deus agora e diga assim comigo, repita essas palavras, diga: Jesus, eu te agradeço pelo teu amor e pelo teu poder. Hoje eu entendi que é somente você que pode mudar a minha história. Por isso, nessa hora, eu te convido, entra na minha vida e seja a partir deste momento o meu único Senhor, o meu Salvador. Jesus, eu te agradeço pelo perdão de todos os meus pecados. Eu recebo o seu perdão e eu também perdoo a todas as pessoas que me fizeram algum mal. Eu abençoo a cada uma delas com salvação. Nesta hora, eu renuncio a Satanás, seus demônios, e eu desfaço todas as obras do mal na minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, entra agora na minha vida, me enche com a sua paz, me enche com a sua alegria, conduz os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Obrigado, porque a partir de agora eu posso te chamar de meu Pai Celestial. Amém, amém, amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, foi a primeira vez que você aí convidou Jesus de uma forma consciente para entrar na sua vida. Como eu disse agora há pouco, a tua vida acabou de mudar. Foi a decisão mais importante da tua história. E a gente quer se alegrar com você. A gente está meio longe hoje, né? Pelo menos a distância aqui. Mas se você pudesse registrar nessa live, colocar nos comentários ali: eu fiz esta oração, eu recebi a Jesus nesse momento, como você quiser. Tem outras pessoas que estão assistindo com você, irmãos aqui da igreja que estão assistindo, nós queremos te dar as boas-vindas. Nós queremos dizer para você que, como igreja, nós nos colocamos à sua disposição para acompanhar a sua vida se você quiser. Nós temos grupos familiares, inclusive à distância, online, que nós podemos também abraçar você se você quiser, mesmo que você não seja aqui de Curitiba. Se você desejar, nós vamos colocar agora um QR Code na tua tela. E nesse QR Code, se você acessar, você vai poder receber um e-book com os primeiros passos da vida cristã. Nós queremos
apoiar você de todas as formas que for possível, que nós pudermos estar à sua disposição. Prepare-se para uma nova vida, gloriosa. Eu sei que você já está experimentando paz, eu sei que você já tem aí um peso aliviado dos seus ombros. Eu sei que você terá a partir de hoje uma nova vida em Cristo Jesus. A vocês, meus irmãos e irmãs, vocês que sabem, entendem, a partir desse momento que somos filhos de Deus, o meu desejo, a minha declaração, a minha liberação como ministro de Deus sobre a sua vida, flua na unção do Espírito que já existe sobre a sua vida. Flua com autoridade, flua com poder, flua em unção, flua em graça, flua em amor. Toque vidas, transforme destinos. Libere as pessoas que estão opressas para viver uma nova história. Essa unção já está sobre a sua vida, filho e filha amada de Deus. Continuem abençoados, cheios da graça e da paz em Cristo Jesus. Amém.